Sejam bem-vindos a mais um programa do Pode Despertar. O Pode Despertar nasceu com o intuito de trazer mensagens para você, às vezes que precisa ouvir algo referente ao que você passa. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Esse momento ele me transformou, me ressignificou e nada como trazer mensagens às vezes para que a gente precisa ouvir mesmo, alguma dica, algum toque. Às vezes você está passando por um momento que outras pessoas já passaram e pode te orientar de alguma maneira. Então sejam bem-vindos e aproveite mais um episódio do Pode Despertar. E hoje, como convidadas, eu tenho a Juliana e tenho a Michele, que vão se apresentar para vocês e contar um pouquinho da história delas. Juliana, fala um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite. Eu sou mãe do Matheus e estudante de psicologia no 3º semestre já. E você? Meu nome é Michele, eu sou engenheira de produção e sou mãe do Luigi. Ótimo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o despertar, a mãe atípica, como que é essa rotina, como que é esse processo, que eu espero que ajude outras mães também, que às vezes passa por esse momento e não sabe ali como lidar com tantas situações ou algo relacionado. Juliana, me fala um pouquinho da sua história. Você já teve ali uma questão que teve que despertar como mãe, teve que ressignificar esse processo, como que foi? Na verdade, virar mãe já é o primeiro despertar, né? Sim. Já é a primeira grande mudança de vida, é onde, né? Ali você já começa a se entender de uma forma totalmente diferente, né? E o meu segundo despertar foi na questão da neurodivergência do meu filho, que eu trabalhava em um grupo já há quase 20 anos, só que para conciliar essa agenda, né, de trabalho, a rotina de casa, a rotina de uma mãe comum, né, do dia a dia da criança. Quando eu descobri a questão da neurodivergência dele, encaixar toda a necessidade de terapia, e ele em período integral na escola, chegou uma hora que você entra em colapso, você não dá conta, você tenta dar o seu melhor, mas não dá conta, né. E foi aí que eu comecei com meu marido a pensar nessa possibilidade de deixar a carreira, né, onde a minha transição foi, eu tinha formação administrativa, e comecei a buscar conhecimento para poder entender o Matheus além das terapias, além, né, de todo o processo médico, e aí veio a psicologia. Então, abri mão do trabalho já há 1 ano e meio quase, para esse novo despertar, esse novo olhar na vida, de sai tabelas e entra pessoas. E você, Mi? Eu acho que também tem Ah, muito a ver com o que a Ju falou, né? Quando a gente é mãe, por mais que as pessoas falem que isso muda, isso, aquilo, acho que você tem essa imersão quando você se torna mãe. Eu acho que assim, quando eu tive um parto de cesárea, né? Morria de medo do parto normal. ah. E aí foi cesárea, então eu não sentia aquela dor do parto, aquela coisa que o pessoal fala, né? Foi lá e tranquila. Só que quando o médico colocou o Luigi assim, eu olhei pra cara dele, eu falei, meu Deus. E sabe assim, materializou? Aquele momento materializou, eu falei, gente, né? Aí acho que foi um despertar. Não é nem a Sim. gravidez, nesse processo. Acho que quando eu olhei pra carinha dele, assim, eu entendi que Você falou assim, eu pelo menos falei: "E é. agora, Eu gente? falei, meu Deus, Onde ele veio o manual para existe, ser ele é mãe?" real, né? Quando eu saí da maternidade, eu Ele queria tá levar as aqui. enfermeiras junto. O Eu pessoal já também. saiu e falava: É. "Gente, que eu vou deixar tudo isso Falei, que tem gente, aqui". não, eu também. Eu tava Somente lá na hora de pegando. amamentar, que eu tentava amamentar e não saía o tal do E a comida leite. vinha pronta Aí a Gente, mulher quando vinha, eu falei: saiu. "Meu Deus". Eu acho que isso aí foi um despertar, assim, olhar pra ele e falar assim, nossa, agora a gente tá aqui, né? Agora eu não sou. Porque assim, quando você não é mãe, você, lógico, você tem um contexto, você tem família, você tem tudo, mas você Hã. sente você por si mesmo. Você tem que cuidar de você, né? E aí, de repente, você entende que tem uma coisa muito maior, né, do que a sua existência no mundo. É como se sua existência Sim, estivesse fora de você agora, assim. Essa foi o sentido que eu vi. É como se a minha existência tivesse saído pra ele, assim. Eu falei: "Gente". E aí depois eu me lembro que um outro despertar, que minha mãe é meu braço direito, esquerdo, minhas 2 pernas, né. E ela cuida do Luigi pra mim continuar exercendo minha profissão e por fim. o Luigi é diagnosticado? É diagnosticado com autismo. Sim. E TDAH, e TOD, com mais né, por O fim. o Luigi também, O Ju? Matheus tem TDAH, né, o transtorno Hum, do processamento auditivo e a ansiedade generalizada que dá uma potencializada também, né, sim. no É. no combo. E aí eu me lembro que minha mãe falou assim, eu acho que o Luigi tinha 2 anos, e ela falou assim: "Michele, eu acho que o Luigi tem alguma coisa neurológica". Nossa, quando ela falou aquilo, foi um despertar mais diferente, né. Quando a criança nasce, aquele despertar que você nossa, que é surpreendente, mas quando a minha mãe falou, me deu um gelo.
Parecia que eu tomando um banho de água fria, assim, sabe. E como eu não tinha contato com criança, não tinha. E o Luigi era meu único filho, e ele é lindo, e ele se mexia, comia e andava, ele estava ótimo. Então, assim, foi um despertar chocante, falei: "Não", assim, "não, não Não é? não é, tá tudo bem com ele, não tem nada errado com ele", mas aquela pulguinha ficou ali, ficou ali, ficou ali, ficou ali. É E porque eu você fica: "Por que que isso tá acontecendo? meu Será que é um Deus sonho? do Por que céu. que isso tá É, acontecendo?" será que é verdade? Será que não é verdade? Será que ela tem razão? Será que ela não que ela mexeu ali num canal, até então eu achava que não tinha nada. E aí eu comecei a observar. Luigi no parquinho com as outras crianças, comportamento, atitude, comparar. E aí acho que foi um Quantos outro anos ele despertar. tinha? 2. 2 anos. É. Só que daí eu levei ele num médico, um neurologista, um senhor bem de idade, assim, sabe? E aí eu peguei, levei ele, o médico começou a fazer várias coisas com ele, tipo, taca essa bolinha. Ele tacava. Vai até ali, volta, sabe aqueles comandinhos simples? E ele fazia. Aí o médico falou assim: ele não tem problema nenhum, o problema é você. Eu falei: "Graças a Deus, gente, problema tá tudo Antes comigo Ah, certo. eu sei, eu sou a mãe Meu responsável. Deus, eu Eu vou sei, melhorar, eu vou vou virar uma melhorar. pessoa melhor, o importante é que ele tá bem, sabe. Tá viu, Eu mãe? resolvo, Ai, eu mãe, resolvo. Tá certo, eu não criei certo, vamos Luísa, você tem uma Vamos, tá ideia, tá resolvido, tudo gente, tá resolvido, eu vou resolvido. melhorar, doutor, obrigada, sabe assim? Aí só que você querendo abafar esse despertar, né, você querendo esconder isso, não vai não é nada, não é nada. E a minha mãe entrou no carro, só que, ai, ela é aquela voz, né, "Não gostei desse médico", eu falei: "Ai, ele é ótimo", eu também não tinha gostado dele, É, só mas porque ele ele falou a falou o que eu verdade, queria, então você ele é não gosta dele? maravilhoso. Ele não tem problema, tá tudo certo, tá tudo resolvido, né, aquela época a gente falava o problema, eu sabia o que que era. Tem nada. E aí começou a pandemia, e aí cada vez vai ficando mais evidente, porque quando é criança, né, bebezinho, assim, é mais difícil detectar, mas aí vai crescendo e vai potencializando as diferenças. E aí é esse despertar, que eu acho que foi meu segundo despertar, entender a realidade dele, né, Entender, aceitar, que eu acho que aceitar pra gente o mais difícil é ali, é e falar assim: "Por que administrar, comigo? né. O que que Pois aconteceu?" é. Porque a gente tem algo, será que fui eu que fiz alguma coisa de errado? O que Menina, eu pensei em tudo, de A a Z. Tudo que eu tinha podia ter feito de errado para isso acontecer. Tudo. Será que eu tomei café? Será que, será que sei lá, eu eu sentei estranho? Será que foi o Zika vírus? é. Será que foi tudo, tudo entrou na lista de A gente tenta achar um possibilidades. caminho, A né. gente tem que E achar você, quando culpados. recebeu o diagnóstico também, você meio que já sabia antes? Você já Eu achei que tinha alguma coisa, porque hum, no período da loucura, eu lembro que foi num mês de maio, a loja bombou, virou um Natal, lá onde eu trabalhava, de tanto movimento, e era a semana de prova. E é uma semana que eu acho que hum. nenhuma mãe gosta, né. Que o Matheus tinha uma atividade que era uma prova de um livrinho, eu falei: "Vamos ler", e ele não conseguia desenrolar a leitura. Eu falei: "É simples", Quantos anos ele tinha? 7. 7 Falei: "É anos. simples, é só acompanhar com o dedinho". E ele não conseguia, não conseguia, sílabas complexas não ia, eu falei: "Acho que é uma dislexia". E eu falei: "Deus, mas acompanha com o dedinho, é tão Hum. simples pra gente, né, que já aprendeu a ler, é tão simples". E ele virou e falou: "Mamãe, eu tô me esforçando muito". Aí quando ele falou aquilo, Dói, né? sabe aquela a Juliana, né, que trabalhava, que fazia, que tinha tudo na mão, tudo muito perfeito, muito, né, organizado, tudo muito sistemático, abriu um buraco no chão, eu falei: "Que merda eu tô fazendo com ele?", né. E aí eu fui, por indicação, comecei a buscar uma fono, aí achei uma indicação. Aí essa fono começou a avaliar e falou: "Olha, eu vou precisar de 3 consultas". Ok. Ela falou: "Mais 3". Falei: "Ok". Mas Aí ela Ai, falou: "Eu quero falar com a mãe e com o pai". Eu falei: "Mas não pode ser só com o pai? Porque eu tenho um negócio da loja e tem os 2". Aí quando nós fomos lá, ela mostrou todos os testes que ela fazia com o Matheus nessas hum. encontro deles, e eu vi o Matheus todinho, o jeito bagunçadinho que ele brinca, que ele faz na co então assim: "Olha, ele começou o teste por aqui, mas depois ele pulou pra cá, que daí ele foi pra lá". e a E ela gente falou: reconhece, né? "Eu, na verdade, ele não tem uma dislexia, né, os testes apontam um TDAH, mas a gente precisa investigar". Aí entrou o Hum. exame de processamento auditivo, entrou otorrino, entrou uma série de avaliações até chegar num neuro, até ir para avaliação neuropsicológica, todo esse processo. Mas aí,
começou, né, essa questão da minha mudança de prioridades, porque chegou uma hora que eu tinha colocado muita questão do trabalho, essa nossa questão, né, que já vinha ali de querer dar conta, de ser profissional, de ser e aí foi o momento que eu falei comecei a aprender o trabalho não vai mais poder ficar onde ele tá, né, então foi me ensinando e assim, Nossa. e você vai se ensinando, né, você começa a se reensinar, você se desconstrói. Eu falei: "Acho que a maternidade atípica, ela te desconstrói para depois você se reconstruir". É, Hum. porque você tem que Porque tirar as você vai vendo, assim, prioridades. o que que realmente é uma prioridade, o que que realmente importa. Então, para minha casa, para mim, para o meu marido, não foi algo ruim a neurodivergência do Mateus. Né, eu lembro que quando eu soube o laudo depois, né, o neuropsicológico, eu lembro que eu chorava, chorava, e ele estava com o Mateus no futebol, eu falei: "Saiu o laudo, só que eu tô chorando, segura ele aí". Mas foi algo libertador de que agora eu sei como conduzir o meu filho. Sim, Sim. sim. Então, assim, foi algo libertador e algo bom, porque, assim, eu entendi o meu filho, porque foi a super nanny um dia lá na loja, ela falou: "Olha, criança tá fazendo birra tantos minutinhos sentado". Meu amor, tantos minutinhos por idade? Eu podia deixar o Mateus meia hora que ele ia continuar lá com essa É, regulação emocional exatamente. É, dele. Então não é uma regrinha que o é. pessoal falou colocar Não. não, eu fui entender o que que uma desregulação emocional que tinha no meu filho, né, por que que ele sempre dormiu mal, Não, e eu que sempre né, gostei de era livro, É. eu li tanto livro, depois eu entendi então que o Luigi era típico, eu falei: "Puta merda, quanto tempo eu Eu não gastei". queria ver. sim. Quando eu recebi o diagnóstico, né, quando a escola me chamou e falou assim: "Mãe, tem algo ali que tá diferente nele, ele tem alguns trejeitos, Uhum, então ele tem muita mãozinha". Ele ficava assim muito com a Hum. mãozinha. E eu: "Não, isso aí é porque vocês estão me chamando pra encher o saco". uhum, Falei: "Não tem nada". "Não, mãe, uhum. vai investigar". E na época a gente trabalhava com um médico, com neuro, que a gente criava os conteúdos dele para as redes sociais. E aí o neuro gravava e o Leandro tinha que procurar um banco de imagens de criança atípica para colocar na hora Aham. que o doutor fala: "Olha, a criança autípica apresenta trejeitos". E ela Hum. ficava assim, não sei o quê. E Aham. na hora o Leandro editando, ele falando: "Gleice, olha lá, Foi ele fazendo tá fazendo a checklist na mesma cabeça. coisa". E ele ali do lado, e eu: "Não, não é possível". Eu falei assim: "Tá errado isso daí, não tem". Gente, é impressionante, Igualzinho, né. Uhum. impressionante. E aí foi quando a gente foi buscar, mas foi vários anos, aí depois a gente achou que não tinha, depois foi buscar em outros médicos, e é uma luta, né. Sim, até nesse processo de avaliação, né, o Matheus teve o É, primeiro laudo TDAH nível 2 de suporte e o combinado, então ele tem tanto a hiperatividade quanto a desatenção. Depois de um ano você tem que refazer o laudo. Fui refazer, deu autismo nível 2 de suporte, não deu nada de TDAH, nada de ansiedade. nossa, é uma Aí esse dia eu É loucura. chorei, porque uma eu falei: "Gente, loucura. eu tenho 2 laudos e uma criança no meio". E ela me falava: "Abre seu coração", eu falei: "O problema não é abrir meu coração, ele já tá aberto, mas é o tratar o que tá errado e deixar de tratar o que precisa". Então nós tivemos que ir buscar um outro especialista para analisar os outros 2 laudos que o Matheus tinha, mais uma clínica de aba especializada em crianças autistas que foi avaliar todo o Matheus de novo também, para essa profissional chegar e falar: "Ó, esse laudo aqui tá errado, esse laudo aqui tá". Então assim, Nossa. até E aí esse nisso você processo é perde dinheiro, você desgastante, perde tempo, e a você fica criança na ansiedade, desregula. desregula, Esses Paciência, testes nervoso, desgastam muito a paciência. cabeça deles, então, sim. né, assim, eu falo, toda criança gosta de brincar, de ficar tranquila, mas quando você fala de uma criança neurodivergente, você tira ele do tempo de brincadeira para colocar numa terapia, Sim, e você tá mudando o jeito dele ser dentro daquela terapia. É, sim. Eu tô adequando meu filho a um padrão de que ele tem que sentar quieto numa cadeira, de que ele não é, pode ficar rodando, de que É, não pode ficar em pé sim, dentro de uma sala de aula. Então quanto custa para ele fazer tudo isso? isso é muito dolorido. é Nossa, muito é difícil. difícil. É Né, ficar dentro emocionado, da né. cabine. Quando o Matheus uma vez ele começou a fazer o tratamento do processamento auditivo, um calor, dentro daquela cabine acústica, e ele ficava batendo o pezinho na cadeira, só que atrapalhava, não podia bater o pé na Ah, cadeira. sim, sim, Hum. sim, E aí ele não falou: pode ter "Olha, Eu acho que barulho. o mãezinha, você Luigi vai ele ficar aqui destruiria a fora, cabine você auditiva. vai ficar aqui fora e ele vai ficar aqui dentro sozinho e vai ter que ficar ali". Quando abriu aquela cabine, ele enganchou as perninhas dele nos pés da cadeira para se Hum, segurar para não bater. Aquilo acabou comigo. Né. E eu saía do trabalho e saía muito assim: "Vamos rápido porque a gente tá vamos, porque a atrasado". gente tá atrasado. É, E aí é. até Eu entrar falei: na "Como que eu acalmo uma criança assim?", né. Eu Sim. até que chegou um dia que nessa correria ele falou: "Me pede uma coisa por vez". Ah, Então eles começam a nos ensinar. eles começam a sim. nos ensinar. Eles são de como não, eu não funciono assim, eu não gosto disso. Então assim, a minha vida era toda muito regrada, muito sistemática, Sim, né. E o Matheus ele veio acho que para desconstruir tudo isso e me mostrar um sim, novo olhar. Tudo bem na Hum. bagunça da minha casa. sim, Tudo bem de eu ter que parar do trabalho e
né, e tá agora estudando do zero para poder entender o meu filho, Sim. né, podendo ver realmente como ele pensa, o que vai fazer, né, de bem para ele. E na faculdade acho que você ganha uma rede de apoio muito boa, os meus professores são muito parceiros, né, então Consegue a sala não é compreender. cheia, então o professor consegue te olhar como pessoa, e eles sabem que eu Uhum. tenho um filho neurodivergente. Então meu professor Jorge Pontes, maravilhoso, ele falou: "Olha", ele escreveu livros, eu fui comprar livros dele para ler e tal, ele falou: "Coloca ele para fazer música". Hum. Falei: "Ele Então já faz o tem aquele esporte". contexto. Música e esporte junto, né, ajuda no desenvolvimento do córtex pré-frontal. Então você começa a entender e tirar só aquela questão de tantas horas de terapia, de É, fono, É, de eu cabine, eu você tô vai numa fase complementando algo desconstruindo isso aí gostoso para também. ele também, Sim. porque senão você sai com um senão monte fica de e laudo. aí você só sai com aquele negócio pra cumprir, tem que cumprir, tem que E fazer, eu tem que acho que, assim, a fazer. terapia, até uma faixa etária de idade, na minha visão, ela tem muito sentido. Ela tem muito sentido, porque a criança ali, ela tá se modelando, né. Mas passa um tempo, né, não os profissionais que Uhum. atendem ele e tudo, que vão num contexto completamente diferente da minha visão, mas acho que já começa a perder sentido. Já começa a perder aquela necessidade daquilo. Por exemplo, hoje na minha leitura, o Luigi tem muito mais atenção, foco e organização numa aula de bateria do que uma terapia. Então, Porque é assim, algo que ele que é algo gosta, que ele né, que Que uma gosta, coisa que vai ele tem complementando a outra, interesse né, e deixando mais leve para eles, e porque mais só ficar aquele leve. de: "Vamos para a terapia", gente, é cansativo é para É eles, é muito cansativo. chato. É. cansativo. E se você vai atrelando com coisas que eles gostam ali no meio, vai tendo Aí um já vai desenvolvimento, tendo uma vai complementando a É, outra. É que nem o Matheus fala: "Mamãe, quando que vai acabar? Tô cansado, tô", principalmente a época da sim. cabine. Falei: "Teus, mais um pouco", porque a gente não tem data. Eu lembro que as minhas amigas falaram, né: "Pergunta, porque sempre na fono tem prazo". E aí eu fui lá: "Olha, minhas amigas falaram que tratamento com fono tem prazo". Então, tem prazo quando a criança tem dificuldade com um tipo de som, um tipo de letra. Seu filho tem neurodivergência. A gente trabalha com pequenos passos. não, nunca Ali, eu teve prazo, desliguei não. o que Falar que assim: "Ah, é, esquece ter o que É, que é previsão". calendário, o que que é vamos ver um dia por É, eu vez depois que virei e mãe atípica, eu me desconstruí, porque eu falei: "É viver um dia por vez, é uma sim, melhora por vez, é um processo por vez, é aprender por vez". Não tem mais é, aquilo de e ó, tem hora determinar que você escolhe as prazos suas e batalhas. processos. Você isso. É, vai escolher também, porque às É, vezes você sai de um neuro ou de um psiquiatra, de alguma coisa que sai com 500 encaminhamentos. Eu lembro que eu olhei várias fichas. é. Aí você Que começa a eu ligar vou? para o Onde eu convênio, vou? sim. o convênio não vai cobrir tudo, não dá pra fazer tudo, você Que eu também, escolho? E né, o como custo é coisas alto de passam a ser tudo. desimportante, né. Aí você fala: Maternidade "Pô, atípica traz isso, né, desimportância de né, tanta coisa, que nem a Ju tá falando você da escolhe". profissão, que a gente que é profissional, a gente tem como hiperfoco crescer também, Uhum. a casa, isso, aquilo. Sim. Aí a gente vai tornando desimportante isso, desimportante aquilo, a gente vai desconstruindo Sim, mesmo. Ô Mi, é. como que quando você descobriu que você era mãe atípica, enfim, todo o processo, como que você fez na sua rotina? Então, demorou Hã, 5 anos, né, para o tá. laudo do Lid sair, porque ele tinha 2 anos, como gerou aquele desconfiômetro. Aí ele foi naquele neurologista que falou que eu era o problema, dei graças a Meu Deus, Deus, olha, Hum, ótimo. Aí depois eu vi que, né, não vamos tinha atrás de uma como. segunda opinião, porque realmente é muito, muito fora. uhum. Hum, E aí ele começou a ir na doutora Heloísa, que eu falo assim: "Gente, eu tenho alguns anjos, né". Ela é hum. um anjo, assim, uma mulher maravilhosa. E aí ela falou assim, ela fez uma brincadeira com ele. Ela tinha na salinha dela bonequinha, mamadeira, isso e aquilo. E ela falava assim: "Ai, o bebê tá com fome. O que que a gente vai fazer?". Ele pegava a mamadeirinha e dava, eu ficava dentro de mim: "Yes, Agora nossa, vai. acertou, acertou". E aí ele ia acertando, né. Aí: "Separa as frutinhas, eu quero", não, ela falava: "Separa as comidas". Por classe, né, mais ou menos assim. Aí ele colocava as frutinhas todas num lado, a comida quente num outro e organizando, né. Aí eu falei: "Gente, ele tá indo super bem", sabe, estava na torcida, parecia que ele estava jogando futebol. Falei: vai dar certo é não ser Não ter atípico, né". nada. E aí no final da consulta ela falou assim: "Eu tô sentindo que realmente o Luigi tem alguma questão". Hum, Aí eu só faltei falar: "Mas eu vi aqui, ó, ele não fez tudo tem. certo, ele acertou tudo, como que tem questão?". Não tem questão, né. E ela falou assim: "Eu acho que sim, a gente vai observar, a gente não precisa de pressa, a gente não precisa de velocidade em relação a isso". E demorou 5 anos, porque a gente entrou na pandemia, e na Hum. pandemia
a gente não sabe como é o comportamento dele por causa do isolamento social. Pós-pandemia a gente não sabe qual que é o comportamento, Hum. porque passou muito tempo em isolamento social. E para mim, eu estava até achando bom, porque esse diagnóstico, por mais que eu estivesse preparada, que eu já sabia, mãe sabe, eu acho que a confirmação ia me doer, porque a confirmação era aquela questão de agora é real, né? Agora não Agora tem volta. aconteceu, porque ainda Agora fica a é. dúvida, pode ser isso, pode ser aquilo. E eu me lembro que o TEA, a palavra TEA pegou em mim. Então, assim, quando falou TDAH, eu falei: eu acho que eu tô me sentindo um pouquinho melhor aqui no TDAH, vou ficar aqui, né?" Porque eu não entendia nada de nada. E aí eu descobri que TEA era deficiência e o TDAH não. Eu falei: "Pô, então eu quero ficar aqui do lado que Do não é TDAH. não é deficiência, né, não tem esse peso Cara, da palavra deficiência, então eu quero ficar aqui." Hã. E a médica falou assim: "Ele tem um TDAH fortíssimo, mas eu enxergo o TEA." Eu falava: "Olha, eu acho que E o" não, Não, TEA não, só o vamos focar aqui TDAH, no é porque os TDAH. sintomas é muito parecido, Talvez às eu li vezes. sobre Todd, sabe, Você já viu desesperada. o Todd? Deve É. ser isso, por isso que ele tá agressivo, alguma coisa assim. Deixa eu ver Gente, seus eu testes. em Espera aí, vou pânico ajudar. com o TEA. E no final, né, hoje em dia, pois essa imersão, eu entendo que o TDAH é muito pior, às vezes, do que o TEA. Uhum, O TEA do Luigi é sim, leve perto do sim, TDAH. é igual ao do Se meu. ele tivesse só Sim. o TEA, ele estaria assim, Nossa, liberto. liberto. Agora o TDAH, o meu também, é TEA e TDAH. TDAH E as Só que o pessoas TDAH imaginam. é um negócio que Não, e pega. hoje, né? Hoje eu quero sair do Porque TDAH, assim, no fico só TEA no TEA. do Matheus é só uma coisinha assim. Ai, mãe, tempo, cronograma de tempo, não pode passar de A tal, a previsibilidade. previsibilidade, aí eu consigo controlar. Agora, o TDAH é uma coisa que ele é muito ansioso, é uma coisa que ele não consegue se controlar e é uma coisa que para ele é pesada, porque ele fala, mãe, Sim. não... É e muito aí fica pesado. É diverte muito pesado. pensamentos. TDAH é muito pesado. Só sabe quem passa, né? Porque às vezes a Só gente sabe acha quem que é a questão do passa. só Só sabe quem agitadinho, passa. ela é É. engraçadinho, né? É. Não é Não é. engraçadinho, não é. Não é. Tem um sofrimento muito grande para a Muito família grande. conseguir, né, ajudar a criança e para a criança poder, né, tá dentro de um padrão, né, que a Exato. sociedade espera dele de comportamento, É. de tudo. Na época da pandemia ainda, eu continuei trabalhando e o meu marido começou a fazer home office. E chegava em casa, nas reuniões do serviço dele, às vezes ele tinha que fechar a porta, o videogame começou a ser uma Sim, babá ali, porque enquanto o Matheus estava brincando ali, o Sérgio fazia a reunião, depois ia lá, os 2 brincavam sim. e aí eu comecei a chegar e ver umas mordidas no Matheus. A ansiedade dele era tanta, que ele conseguia se morder, ficar de sangue pesado e não sentir dor. Você ia, O quando você via, ele Luigi estava também, todo ele é muito mordido resistente à dor. pela questão dessa ansiedade dele, né. E aí você vê uma criança que não dorme direito, que não consegue ter tranquilidade para poder estudar, que já é algo que, né, nessa fase da infância, Que né, o já é estudo já puxa, difícil. já é difícil, então Aí vai assim, entrando pra você triplica pré-adolescência. aquilo. Na pré-adolescência, assim, eu fui convidada para fazer parte de um grupo em torno de Hum, 300 pais de crianças com autismo. E o que a pré-adolescência está fazendo com as meninas, com os meninos, né, essa entrada desses hormônios ali, você vê o sim, desespero dos pais. E aí um pai começa a mandar mensagem para o outro do: "Eu não sei o que fazer, minha filha não para de gritar, minha filha não para de". é. E aí um pai vai ajudando o outro, porque vira isso, né, o E que a gente tem é essa corrente de poder se ajudar, de poder sim. conversar, Sim, e um apoiar o outro na hora desse desespero, porque se você vai atrás de esperar uma consulta com o neuro, para o neuro poder passar, a Não. agenda é tudo cheia, tudo, sim. sabe, Exato. tudo é fila, tudo é demorado, tudo é e a coisa tá acontecendo dentro da sua casa. Como você É, tem apoio dentro da É. sua casa? E essa rede vira mesmo que a gente precisa vira Sim, para vira colo. respirar, pra para respirar, pra poder, falar: "Será que é Colo. só comigo?" Não é. né. E assim, eu me lembro que quando eu entendi, tá, é, beleza, Agora vou, agora é. deixa eu Sim. Eu deixa eu tinha, assim, desespero para ver um adulto autista. Queria ver, porque eu falava assim: "Como que ele vai ser?" Eu queria uma projeção, eu não sabia, sim. né. Aí agora tem mais, agora você vê bastante no Sim, porque não Instagram, tinha mas porque não assim, na tinha. verdade a gente nem sabe se a gente tem ou não, porque É, não foi atrás de diagnóstico, não Naquela época nem sabe. tinha, né, sim, eram as aí eu crianças que apanhavam horrores dos pais, eram os mal Então, educados, era, aquele é né. mal educado, aquele é porque, assim, é muito sofrer que nem o Luiz hoje tá no nível 2 de suporte, indo sim, ali para um, né, pensando sim. no autismo, o TDAH ainda tá, né, super alto. Mas assim,
a gente via aquela deficiência no nível 3, que não tem nem como dizer que não é muito expressivo. Sim. Aí o nível 2 para 1, assim, é aquela deficiência moderada, né? E assim, eu queria enxergar isso, eu queria encontrar pessoas com esse perfil Pra para saber. poder espelhar, né? Para poder, assim, ser uma luz. E não é igual, né? Não. Não Mas Cada eu sou um é muito um do jeitinho cada Uma coisa que eu um, diferente. faço, pelo menos com o exato. Matheus, essa questão do espelho que a Mi comentou, é isso. Então, época de Copa, de Olimpíadas, aí tem medalhista tal, tem autismo, o outro tem Sim, TDAH, o outro tem. aham. Eu mostro muito pro Matheus, E o Messi, quando eu descobri que o né? Messi era Porque virou uma Autista. referência. Eu também, eu falava, fui né? procurar. Eu falei, Eu deixa falei, eu é o procurar Messi. quem que são os Sim. Eu autistas. falei, Porque agora é na o minha Messi na minha visão cabeça. era tipo assim, meu Deus, ele não vai Sim. falar. Porque eu tinha muito essa visão. Falava, é Uhum. autista. Então eu Sim, assistia o filme do Mion, o filho do Mion. E sim, como Sim. referência. Porque a gente Eu nunca passou também. por isso. Então Sim. eu não prestava atenção E nisso. assim, pra mim o Messi era um símbolo de sucesso, né? E Uhum. aí um dia eu li lá, alguém falou que o Messi não era autista. Eu falei, É sim. é sim, vai ser. Se não é Aonde eu agora, vai estava, ser. Albert ficou. Einstein Minha era autista, aí vida. eu É a ficava, ele é questão. autista, ele é... E eu Tentando comecei a assistir vários encontrar, né, filmes. Então tinha aquela referência. série da Netflix, que é Espectro no Amor, Amor no Espectro. Aí É, eu falava, ai, será que ele vai crescer? aquele Será do que ele vai ter um corredor, né? relacionamento? Será? E Sim. aí fui procurando um monte de coisa. Aí o Léo até Sim. falava, para, eu não aguento mais assistir filme de autista. Falei, não, mas é que é E a porque eu japonesa preciso. advogada lá. Advogada Nossa, extraordinária. E eu chorava. ficava, nossa, é isso, meu filho vai ser É, advogado. Mas é Porque porque a ele gente se desperta preocupa na gente essa muito com o questão. no futuro. Porque futuro. envolve a sociedade, né? Sai da gente, Sai da né? gente, você não É, pode ter o Enquanto ele tá. Eu controle. vejo pelo Matheus, assim. Por mais que eu sempre fui uma mãe, né, que trabalhou Ah, muito, mas eu sempre fui muito protetora, de estar eu junto, o também, Sérgio também. Então, assim, os dois todo ali, né? E ele sempre foi muito cercado, porque a nossa família tem muito disso, de você ter o apoio da de ter o família. apoio da Sinal de família. fumaça, a família se junta e vai lá, né? Então, É. eu tive apoio da minha mãe, tive apoio do meu irmão, da minha cunhada, da minha prima. Então, assim, minha avó foram pessoas que, enquanto eu ia trabalhando, eu deixava o Matheus na madrugada, lá entre 5 e 5 e A meia, o Matheus já estava segurança, acho que lá. tava sendo muito Daí E depois tava ele tendo ia, muito cuidado. depois ele ia Sim. pra escola, daí eu não, que horário que eu Hum, fazia, eu não tinha nem como levar meu filho, nem como, né, buscar depois. Então, sim. ficava lá pra perua fazer esse trabalho com o Matheus. E quando você começa a ver ele sofrendo bullying dentro da escola, ele Uf, sofrendo bullying dentro do condomínio que a gente morava, ele é. sofrendo. Você fala, Transporte gente, o que escolar, que a gente tudo. tá Aí eu falo, você não fazendo? consegue, é o que eu falava pra minha, porque eu falo, né, pra minha terapeuta, eu Uhum. ainda não consegui nem sofrer direito pelo laudo, porque aí você tá mastigando aquele Aí você processo já tem que e a digerir. sociedade vem, né, em cima de você e você fala, gente, o meu filho, o menor dos problemas é o É meu diagnóstico filho. dele, Sim, o problema é o É um entorno dele. entorno. Porque você sabe, as escolas não estão preparadas, muitas Não, não. pessoas não sabem não, lidar Eles me com pediam não. isso. paciência com o menino apanhando dentro da sala. Paciência, Ai, paciência, Ô, mãezinha, o paciência. que mais me irrita é quando eles falam assim, paciência, mãezinha. E assim, e você tá lá protegendo o seu filho, fazendo o que você pode, mas a sociedade tá ali. Você não tem como, né, agir dentro da casa do outro. A gente não consegue, né? Algo. E aquilo atrapalha ainda mais na terapia da criança. O Matheus foi regredindo, né? Então, quando acontecer essas situações com o Matheus, trava a criança na terapia, o desenvolvimento assim, você volta, assim, além de você ter aquela coisa que é um passinho por vez, como a Fono me ensinou, você trava esses passinhos, né? Então é muito difícil. Essa fase da escola, da sociedade, é algo que pra gente dói como mãe, né? Eu lembro que eu chorava horrores. Eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo com ele? Como que eu faço? Porque É vai porque você além tem da todo um cuidado O em gente. choro vira uma casa. rotina, né? O choro vira uma Vira. Uma rotina. rotina. É, pra mim era normal. Acordou, chora, escova o dente, É, toma um café, chora de novo. porque você fala, será Que que eu que vou eu vou, chorar todo dia? que eu vou Gente, fazer? pois é, né? Porque aí você fala, vou escolher minhas batalhas, mas de repente chega todas te Todas, batendo. E vem tudo bem assim, pá, 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 todas. pá, 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 É, eu pá. lembro Gente, quando as e guias, as aí coisas, você quase vai eu mudando o pego. roteiro, né? Porque assim, primeiro eu entendi que meu filho era autista. Ah, Aí, segundo, eu entendi que a escola não queria ele. Aí eu falei, sim, vai ficar sim, ele tem Uhum. direito de estudar, ele tem direito disso, daquilo. disse. Aí depois você vai entendendo, mas pra que eu vou deixar ele num lugar que não quer ele aqui, Que né? vão judiar Então você vai dele. assim, você tem um pensamento muito, muito fixo, né? Sobre inclusão. Não, eles têm que aceitar, eles têm que absorver, Resolver. eles têm que dar um jeito, não sei o quê. Depois você vai entendendo que pra que forçar a barra, né? Porque não vai adiantar. Por Ó, eu quê? entrei em contato em 3 escolas. Por que forçar a Na hora barra? que eu falei, ele apresenta o autismo nível 1.
Não tinha vaga. Ah, é assim. Pois é. É. Do nada. Ah, não tem. Não. Eles param de me responder. Gente, Eu fui na Sim. página do Instagram. Oi, tô tentando contato. Pararam de me responder. para. E é escolas que estavam trabalhando a campanha do Dia Mundial do Autismo. Mas Você é que vê. é E isso, né? As redes colocando. sociais, você fazer um postzinho, é muito legal, mas vai você chegar realmente fazer o Não, que é vai fazer Não inclusão, isso. tem. Não, é. entender essa questão da escola. Quando eu precisei tirar o Matheus, além de todo o sofrimento que eu estava sentindo como mãe, porque você fala, poxa, eu tô trabalhando e meu filho tá sofrendo, o que que eu tô fazendo por dinheiro, né? Você começa a se Sim. culpar de tudo quanto é forma. Uhum. E aí eu falei, vou trocar de escola, só que estava num período importante do tratamento, precisava do retorno da escola, não podia tirar, tinha que esperar encerrar o ano letivo. Falei, vamos encerrar o ano letivo, eu vou tirar ele. As pessoas à minha volta ficavam, mas você não pode pôr seu filho numa bolha. Mas lá é ótimo. Ótimo para o seu que não tem neurodivergência, ótimo para o seu que não tá Não tem. Ah, isso aí você apanhando. vira uma pessoa um Você pouco começa a ignorante, né? ouvir tanta Você coisa. começa a Você vira virar. ignorante. E eu É. Você comecei a começa, entender que eu vou ficava pôr em sempre quantas na bolhas questão da precisar. paz. Mas depois de um tempo, menina, eu comecei a ficar Não. barraqueira. Eu Porque eu comecei a falei, ficar barraqueira. que eu falei, não é É, possível, vocês não estão vendo. Eu falei é. assim, falta empatia em vocês. Falta Sim, empatia. A sim. gente foi na clínica terapeuta, não sei o quê, aí a TO dele, TO. Eu sempre confundo o nome das terapeutas, porque é tanto Sim. É como tanta outras coisa. cidades. Aham. É TO, não sei o É. quê. Aí ela falou, mãe, não sei o quê. Ele falou pra mim que você colocou o tênis dele. E não é pra você colocar o tênis dele. Aí eu falei, olha, Ai, já tive uma Você história sabia que eu com tava tênis também. eu atrasada? falei assim, a última coisa que eu vou pensar agora, nesse momento, é colocar um tênis no menino. A gente surta. Porque a gente surta. A A gente gente já tá com surta. tanta coisa E que não, às vezes e até olha, você e com conciliar. razão, né, meu? A gente surta com razão, porque é muita demanda. Não, eu fui entender, assim, conversando com outras mães, a teoria era linda, claro, eu estudo, né, eu vejo a teoria. Mas como que a gente põe na prática Não tudo dá. aquilo? Eu Não, lembro que a né? gente saiu de um médico com tantas guias do que ele tinha que fazer. Fala, eu não tenho grana para tudo isso, porque bancar um filho neurodivergente é É caro, caro, não tenho grana, é o caro. SUS não ajuda, né? Não é mil Não, maravilhas Não, nessa você não. vai parte, as filas são esperar. enormes. Esqueça. E aí eu comecei a olhar, falei, eu não consigo fazer tudo. E aí vem outro tapa na nossa cara, né? Que você fala, tem aqui que o médico falou que é perfeito para ele, mas eu não dou conta. Aí Eu não você se tenho cobra mais como. ainda, porque você fala, putz, eu podia estar pagando esse médico aqui pra ele, mas eu só tenho Não, pra é, pagar isso cobrança é aqui. uma Eu, coisa que, eu né? fui ver um neuro, ai, ótimo, maravilhoso, da USP, tá bom, a consulta R$ 7.000. Eu, obrigada. Não, mas a gente parcela. Ok, eu vou parcelar, mas eu não pago a próxima. Porque eu vou estar ainda nas Como que eu outras vou fazer? parcelas Mas de psicóloga, de é igual quando as fono, pessoas me pagando todas recomendam, essas outras passa com essa pagando mulher que ela vai resolver escola. sua vida. Gente, 2,5 pau. Aí uma que eu pago 500 e já pago 500 ali, ó, já não tendo. Gente, Aí você fala, como que eu põe Aí você se sente mais tudo. culpado, você fala, putz, ah, será que esse médico não poderia não, e ajudar? eu, assim, eu fiz tudo. Meu pai, coitado, se esforçou ao extremo, meu pai e minha mãe. Não foi fácil, não foi fluido, assim, tenho dinheiro, vou pagar a escola Uhum. particular, não. Foi sangue de pedra para os dois pagarem uma escola para mim. E na minha cabeça, a única opção quando eu fosse mãe, eu falei, mas nem que meu filho, nem que eu tiver que passar fome, Uhum. Ele mas vai estudar. vai estudar numa escola boa, não Pô, sei o quê. Ah, mas olha, a gente tem que desconstruiu. ressignificar, desconstruir. Sim. Ele foi para uma escola particular, né? Não uma baita de uma escola, mas a escola que a gente vai pagar particular. Só sofreu. Ele, eu, meu marido e a família por um todo, né? Aí eu fiquei naquela dor, falei, agora esse lugar não comporta meu filho, eu preciso colocar ele em outro. E aí ele foi parar no estado para tentar ir para uma escola exclusiva. No final nem precisou de escola exclusiva, porque o estado Te atendeu ele deu essa auxílio. tão bem. Eu falei assim, viu que nem sempre o que a gente acha É. que é o Sim. certo, que vai. Não, a maternidade é típica, ela vem para ti, é uma Ela te onda, tira assim, assim, né? ela te tira. Sim. É, e Ela fala, aí, começa a enxergar o mundo de gente, outra forma. pois é. E aí ele na escola estadual, comecei a ficar feliz pelo meu filho de repente vir com uma marca de batida ou com uma roupa suja, ou porque eu falei, ele tá sendo incluído. As crianças Estão incluíram. brincando. Acho que as crianças na escola estadual, elas têm uma imersão maior dentro do sofrimento na vida, a falta de dinheiro, ela traz maturidade, né? Quando você tem uma situação financeira Uhum. difícil, você costuma sofrer um pouco mais. E as crianças lá, elas acolheram o Luigi, não foi um acolhimento forçado, do tipo, brinca com ele, fica com ele. Não, foi fluido, porque elas tinham maturidade emocional, Tinha uma empatia. tinha empatia e tinha boa vontade para estar com ele. E foi no estado
que o Luigi começou a entender o que é ser amigo e começou a melhorar o comportamento dele. Porque, assim, hoje, quando ele tá com crianças novas, ele Hum. demora ali uns 20 minutos Pra pra associar. para entender o modelo das criançada, né, quando ele ganha esses 20 minutos, né, que as crianças têm paciência, aí ele fica aqueles 20 minutos e entende o modelo e flui. E na escola, com a ajuda, né, da terapeuta que vai com ele, ela começou a fluir e fluiu, porque a escola abriu espaço para isso, para o acolhimento, pra inclusão. Então, assim, a gente se desconstrói, Se porque na minha desconstrói. cabeça o que era essencial era uma escola particular e no final foi o Estado que me deu o que eu precisava, né. E visando toda essa correria, né? Porque a nossa vida é 24 horas Aham. isso. Amanhã é É. dia de terapia, amanhã é dia. Ih, mas do quê? Que horas que vocês pegam para cuidar de vocês? Tem esse horário de vocês ressignificar isso e trazer assim, não, agora é um horário que eu preciso para mim, ou a rede de apoio às vezes fica com as crianças, Ah, como eu que ainda não funciona? encontrei esse tempo. Pra Enquanto eu mim tem trabalhava, lavar o cabelo. não dava. Mas é isso, sabe? Hoje eu tenho aquilo de tomar um banho, vou acender a Ah, luz mais fraquinha, que pelo menos eu dou uma relaxada. Uma amiga minha, Mara, me deu um floral. é. Ela aprendeu a manipular floral, fez o curso, ela me deu um floral. Eu, sério? Ai, Aí gente, você espirra ele, aí às vezes eu vou, Ah, espirro no meu travesseiro, espirro na minha cama inteira, espirro em mim, eu falo, gente, é vem isso. floral. Mas aí eu comecei essa questão, por exemplo, eu sempre tive muita fé, muita, muita, muita. Acredito muito em Deus e eu acho que tudo tem propósito, né? Quando o pessoal fala, ah, é porque vocês são especiais, por isso que vocês ganharam filhos especiais. Não, meu amor, toda manhã é especial, tudo é muito Tudo legal. legal. é. E neurodivergência, meu amor, ninguém queria estar toda semana, né, num Ah, eu já ouvi consultório, cada coisa que só Deus né? duvida. Essa coisinha de querer adular nisso não rola, mas acho É que tudo tem igual a falar, não, propósito. se Deus deu, é porque você consegue. Ah, Mas eu falo, e quem cuida de mim? Exato, né. sim. Não, Eu não e tenho nem um gente, pouquinho para alguém cuidar de mim? e aí, Não. você tem que ser educada, porque geralmente isso vem de pessoas muito mais velhas, né. Hum. O Deus não dá o fardo maior que você pode É, carregar. isso Quer carregar Aí um mesmo. você pouquinho da sua olha cabeça pra aí? pessoa e fala: "Gente, É. meu filho não é fardo". Daí depois você fala assim: "É fardo, eu não aguento". Alguém ajuda? Me socorre! Socorro Pelo na amor vida. de Deus, eu preciso de 2 horas pro meu Gente dia. do Então, o meu momento, assim, que eu céu. tenho nisso é quando tem um culto de mulheres lá na igreja, mas não tem nem Hã. dinâmica, porque eu não tenho energia pra dinâmica. É Ai, aquilo que você gente. vai lá, você senta só mulheres, aí vem aquela palavra, ali você vai, você se reconstrói, você ganha os abraços das amigas, mas se fosse aquela de vamos brincar, vamos conhecer gente, não, porque eu não quero socializar, eu Ai, quero não, aquele não momento, sabe, quero. de É. silêncio, paz, sem ninguém pulando do meu lado, falando e Gente, acho que o médico, meu né? é. Então, assim, é um dos momentos que eu tenho, e em casa a gente criou, tem essa rotina do meu marido de ter o momento dos meninos, né? Então, eles vão pro Itaquerão, vão pra show, então E aí você eles fica vão. É o dia que eu não marco pra fazer nada, é o dia que eu fico na minha Sim. casa, tomo meu banho, fico eu e eu. É, é. Então é tem igual o isso, Léo, não ele é que pega e você vai leva buscar o meu que filho pro fazer, você busca o que não jiu-jitsu. fazer. Aí ele Sim, vou levar ele pro jiu-jitsu. Aí você, nossa, na hora que ele sai, eu só encosto na porta. Eu Sim. pego uma taça de vinho ali e eu vou, gente, ai, eu vou ficar nesse sofá vem aqui, ó. sozinha. Deixa eu ficar Gente, aqui só com olha que essa taça. loucura, né? Porque assim, acho que a maternidade atípica, ela me fez perceber que eu me amo, porque quando eu tô comigo mesma, eu falo, É gente, muito graças bom! a Deus, Porque eu o me tempo de amo, porque quero qualidade ficar não é tá comigo. fazendo, né? Quer fazer o quê? Quero fazer nada comigo O tempo de Quero mesmo. ouvir qualidade ninguém. pra Não gente não quero é tá ver fazendo ninguém. coisas, é não fazer, porque a gente já faz tanto, tanto, É, tanto, gente, eu que o me tempo que você amo. tem para Maternidade não atípica me trouxe fazer, isso. Não curtir quero aquele fazer momento nada. ocioso, e até pra você curtir o ocioso, você começa a olhar pra casa e fala: "Eu tenho essa coisa, eu tenho aquilo da casa, tenho as Não, coisas". eu sou psicopata. É, Aí e você eu, começa a não, pensar eu, Minha mente naquilo, fala: vai longe. "Gente", né. Mas acho que até pra pra gente é sair, se isso. às vezes o Léo fala, vai sair com as suas amigas. Aí eu sento lá e falo, não quero falar de filhos. Não, e Se vocês ficarem chegando falando da sua não quero não quero. falar de filhos. Gente, eu me lembro uma vez que eu sentei assim no sofá, depois daquele dia que você fez janta, você lavou a louça, você cuidou da Uhum. criança, não sei o que, o menino dormiu, não sei o que, sei lá. Hum. Eu sentei assim no sofá em estado de choque. Aí o Benjamin gritou, ela falou, amor, vem ver um vídeo. Aí as lágrimas correndo. Eu não quero ver vídeo. Eu não quero socializar, quero dormir, sabe? Gente, então o meu momento é quando eu tô dormindo, eu tomando Não tem banho. Nesse nada, momento, nessa banho. fase E da vida é vocês têm isso. rede de apoio, as duas têm rede de Tenho, apoio. tenho. Tem, assim. Graças a Graças a Deus. Deus. Porque Minha tem muita mãe mãe, meu que não braço direito, tem. esquerdo, meu pé, minha mão, meu marido também, né? Minha rede de Ah, apoio eu não, eu começou tenho, graças a com Deus, eu tenho minha rede de apoio. apoio começou com meu irmão, quando eu fui buscar É. escola, né, escola na vida de uma mãe, que é isso? E aí eu falei: "Du, eu achei várias escolas, mas nenhuma abre, tipo, 5 da manhã pra deixar o Matheus". Pra deixar o Aí ele: Matheus. "Calma, eu vou conversar aqui na casa da avó,
e eu te dou um Meu retorno, ver irmão o que eu também é consigo. maravilhoso. E aí, nisso, o Du foi meu irmão e abriu essa rede de apoio pra gente. O Sérgio começou a viajar muito. Então, assim, o Sérgio viajava, eu ia pra casa da minha avó com a galera lá, Hum. dormia eu, o Matheus ficava lá semanas, às vezes se precisasse. O Matheus ficava doente. Quantas vezes o Du foi me encontrar no hospital pra eu sair Sim. do trabalho e agilizar? Mas a gente tem sorte, né? É, Não foi é a realidade da É, e porque maioria. a maioria as não. A pessoas têm uma maioria rede de não apoio pra tem. criticar, uma Não. rede de Ou crítica, A né? rede de crítica Pô, é parece um gigante, entendeu? Sugestões, e gente, agora como chega lá aparece e falar: "Vem gente. aqui Como que eu vou aparece ficar com gente sem noção, ele". né? É. Gente, como tem gente sem noção. Mas eu tive, Maternidade assim, atípica me muito. trouxe isso também, observar como existe gente sem Muito. Sem noção noção. no mundo. De falar umas Sem coisas, assim, empatia. que você olha e fala assim, Sim. gente, eu nunca falaria isso pra ninguém, sabe? É isso que eu falo em casa. Eu falo, Gente, Lê, como que eu chegaria pra uma pessoa e como eu falaria falaria isso? isso Que pra uma falta. pessoa, Eu falei, falta de eu nem tenho nada a E é ver com a educação? algo vida da que sobra, né, pessoa. se a gente fosse começar a falar, Exato. jogar aqui as frases, São gente, Uma vez o inúmeras. Luigi tava entrou inúmeras. numa crise num shopping. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu me forço. Pai, o Luigi, por exemplo, não consegui ir no shopping, mas eu vou no shopping com ele sim, até dar certo. E hoje em dia dá certo tudo, porque assim eu me propus a dar muita Uhum. merda Nada até que dê até que certo. dê A pagar o certo. É. preço. E aí, uma vez eu tava com ele no shopping, e aí entrou numa crise de querer uma coisa, não podia. E aí começou a desorganizar, e se jogar no chão, entrar que já era grandinho, né? Sim. 6 anos já era Sim. grandinho. E eu segurando, tentando tirar no E não chão, não aparece sei o ninguém quê. pra ajudar, né? Não. Só Aí pra ir chega lá uma criticar. Só ficava mulher e falou assim: falando. posso fazer uma oração? Porque ele tá tendo um. Ele tá recebendo um. Ah, uma... Ai! Ele tá recebendo alguma coisa. Eu falei assim, querida, pode ser. Eu falei, olha, Então a senhora quiser me ajudar com eu ele, olhei assim, e, gente, nem que eu não acredite nisso, pode até ser, mas pode naquele ser. momento a gente não Mas vai na hora que você acha fazer, que você vai né? pensar Mas não vai nisso. fazer. Tá todo mundo lá te olhando. Aí eu segurando ele, tentando tirar, e ela foi com a mão. Eu falava, gente, eu não tô acreditando que essa mulher tá atrás de mim, Pra fazendo uma oração pro meu filho no meio do shopping que tá tendo uma crise. Gente, a minha vontade era pegar ela e bater nela. Agora quem tá recebendo sou eu, minha Agora filha. eu que tô recebendo, Agora você sou vai me voar na eu. E cara. vai voar em você. E assim, cada coisa. O meu filho, por exemplo, foi naquele pop house, uma vez, com a terapeuta e com a minha mãe. Hum. A mulher falou, a professora, inclusive, falou para terapeuta dele que tinha que tirar ele de lá porque ele não poderia estar com as outras crianças. Ele não era o lugar dele. E naquele momento ele tava bonzinho. Eu falei assim: "Ah, eu queria que ela tivesse um dia ruim, ruim, sabe?". Então se eu ouvi tanta coisa, E se Tanta eu depois é o ouvi coisa. tanta pessoalzinho que coisa, posta lá no Instagram mensagens de Dia amor, Internacional do Autismo. Dia, ai, né, e na inclua realidade a uma gente criança sabe é que autista. Não pesado. mas existe. fala que isso é especial? Não é Não é especial, especial. gente, é algo que se não fosse isso, né, de novo, se não fosse, né, as mães se unirem, né, as famílias Sim. de crianças neurodivergentes estarem se unindo para se apoiar, para poder virar uma rede de apoio até para quem não tem isso, né, porque nós 2 temos, que nem eu falei, meu irmão quando eu Graças a cheguei, Deus. ele Sim, fez a rede de sim. apoio. Quantas vezes O minha meu irmão é família me encontrou no maravilhoso também. hospital para poder, né, ajudar, aguentava, né, Sim. primeiro ano de escola é aquele horror para todo mundo, né, então era virose em cima de virose, e a minha família, tipo, não falava: "Não, Sim. não deixa ele aqui. Não, não, deixa ele aqui, vem aqui, calma". Então a gente teve esse apoio. E mesmo assim foi pesado, mesmo assim tem dias que a gente vai chorar que nem E às eu. vezes Foi me cobra. expulsa de um Eu prédio, lembro que antes praticamente. a minha sogra falava: deixa ele aqui, final de semana, minha mãe também. Ele tem uma rotina Uhum. de quarta na minha mãe, de final de semana na minha sogra. Sim. E aí eles falavam, deixa aqui, não sei o quê. E aí, às vezes eu me cobrava, né? Eu falava assim, nossa, será que eu não sou uma boa mãe? Eu vou A deixar o dia gente inteiro na fica. avó, o dia inteiro. Só que hoje eu entendo que isso é necessário. Sim, até pra Porque ele. Faz bem pra pra ele, ele. pra rotina e pra gente também. Porque se a Sim. gente não tiver o momento ali nosso, a gente fala, como que a gente associa tudo isso? Mas a minha mãe É. ensinou muito isso, eu e o Sérgio, porque aí o Sérgio viajava, eu trabalhava. Tem período de final de ano no Brás que você vai trabalhar de segunda a segunda. Segunda. Chegou uma época que eles fizeram um teste lá na loja. O Matheus tinha o quê? Uns 3 anos? E foi de segunda a segunda, e era aquela loucura. E aí minha mãe falou: "Deixa ele aqui, dorme, deixa ele dormir aqui". Aí eu falei: "Como? Ele já passou a semana, né". Ele abria a casa e fechava a casa, porque ele chegava às 5 da manhã, a gente ia Ai, pegar às vezes 7 da noite. Como? Deixa ele aqui, vocês precisam ter um momento de vocês. E a gente começou a brincar de até postar nas nossas redes entre os amigos, tipo, o nosso Vale Night, porque a minha mãe foi ensinar isso pra gente, do vocês precisam ter um momento de vocês. é.
Porque se Porque era perde algo que a gente muito. estava Muita gente se deixando. separa nesse processo, né? Sim, E sim, porque não é geralmente É, sempre fácil. fica em sobra pra último mãe, lugar, né? né? É, Fica é. em último lugar, assim, o seu casamento ainda vai, porque seu filho vira sua prioridade e para você suprir seu filho, os 2 têm que ralar lá, tem que estar, né? Eu ainda não E aí superei muito essa vira coisa não. Me lembro que eu saí Hum. com o Benjamin uma vez, eu e ele, eu não levei o Luigi. Nossa, Você se culpou. não, eu tive que me segurar várias vezes, assim, no almoço, tudo, pra não Uhum, chorar pela ausência dele, porque eu me uhum. sentia culpada. Falei, É. gente, eu já Sim. trabalho de segunda a sexta, né? Tipo assim, chego do trabalho, Uhum. lógico, foco nele, não sei o quê, mas no final de semana é, né, da minha família e ele é minha família. Simplesmente eu, né, tirei Sim. ele. Aí eu ficava com aquela coisa, então eu ainda tenho isso. É difícil, é impossível sair num ambiente em que o Luigi não tá. Hoje eu consigo socializar no Uhum. ambiente que ele tá, porque ele fica bonzinho, sentar no restaurante, Isso. pega o tablet e tal. Então hoje dá, mas antigamente não dava, então a opção era não Era sair, não sair. Mas a era É não gente sai e sair. fala dele, né? É, a gente É sai e algo É, fala. assim, Não tem os jeito, pais você saem, você fala, eu fala do seu filho o saí, não tempo tem jeito. todo, e aí se é, você vai num restaurante legal, aí no outro dia que você vai pegar na avó, já cedinho você já vai pra pegar vamos te levar no restaurante. Foi legal? Você O ia que você quer gostar? fazer Você agora? Hoje ia o dia inteiro não, seu. mas aí pois você quer é. levar ele É, aonde você foi que era legal. mas Então, é assim, mesmo verdade. que Nossa, você vai Eu sair pra olho comer também, alguma eu falo, coisa, nossa, se o Matheus estivesse aqui, ele ele ia ia naquele lugar. Ele gostar. ia gostar daquilo ali, O ele ia brinquedão, fazer. agora nessa faixa que o Matheus tá de idade, dos 11, então tem brinquedão que já não deixa. E ele fica doido, porque ele adora Sim. brincar, né? Então a gente estimula muito essa questão da brincadeira, né? Outro dia ele estava mostrando na canela dele o tanto de rosto que eu não sei nem de onde tem, né? E é aquilo de história. Então vai botando, como tem TDAH, então assim, Sim. vai comer. Outro apartamento, a sala era aberta, né, com a sacada. Aí ele, eu lembro que ele dava uma garfada, aí ele ia dar uma cambalhota no sofá, depois ele voltava, depois, assim, teve gesso no pé, né, no braço, Sim. ponto, teve todas aquelas coisas. Então você fica naquilo, tipo, é uma loucura, né, a vida, mas você quer proporcionar tudo que você pode pra ele, você E vai quer aprendendo, né? Ai, aproveitar. olha, meu filho é complicado, viu? Ele Mas eu sou adora muito brincar. feliz com Sim. ele. E eu, Tipo, e eu acho. sair com Muito. ele, sabe? Levar ele num parque de diversão, levar ele E pra ver fazer as conhecendo coisas, eu outras adoro. coisas, né? É. Eu adoro, eu me divirto real. E outra coisa também que eu aprendi muito nessa questão é não cobrar nada. Ah, você não quer Uhum. socializar? Não precisa. Você não Exato. quer tirar foto? Não precisa. Você não quer ir para aquele lugar? Tem lugar que às vezes eu pergunto, você quer ir? Não, mãe, será que minha avó fica? Eu prefiro ficar em casa. Ah, o Não me meu leva porque eu não filho, gosto ele daquele ama lugar. a minha mãe, né? Minha E mãe é aí, tudo hoje eu dele. ficava, mas você tem que. Mas você tem Mas é que. que Não, as ele não pessoas tem que. impõem, É, né? a gente Não tem muda, que, a a gente gente muda. desconstrói, exato. O pessoal reclama pra mim: "O Matheus não dá beijo, ele só dá a cabeça". Ele é assim, gente. Ele, É o gente. jeito Ele não dele. Eu quer vou ficar fazer o quê? abraçando, não quer ficar é o jeito dele. É. E a gente ama. E tá Ama tudo Isso, e tá bem. tudo bem. loucamente, e a É. gente ama essa vivência com ele, essa rotina com ele, né, que nem ele falou, essa questão de você poder sair, por mais que você saia só com seu marido, você vai sair lembrando do seu filho e de querer levar ele naquele passeio que foi só vocês 2, e a brincadeira, eu É. curti essa, né, o Matheus essa coisa bem molequinha de estar cheio de roxo, cheio de histórias, cheio de no primeiro gesso eu confesso que eu chorei, me senti uma mãe péssima. Mas nos outros, você começa já, né, tipo, o médico: "Nossa, ele tem história, né", vai quando puxa o prontuário do hospital: "Tem história, né?" Falei: É. "Tem E a história". gente sempre acaba se cobrando, né? É incrível como Nossa, Tudo vira uma tudo a culpa, muito gente né. cobra. vira. Tudo a gente É, coloca uma esse culpa. Tudo. peso, né? Bom, eu o que eu aprendi, assim, quando eu percebi que ia ser difícil, eu falei: "Vai ser difícil e vai ser", sabe, Uhum. assim, vai ser, porque vai ser. "Ai, criança com autismo não anda de bicicleta", eu falei: "Ah, ele Ele vai andar, vai. ele vai andar", e andou. "Ah, mas é difícil", mas ele vai fazer. "Ah, mas ele não Vai Vai dar fazer. vai certo. conseguir, vai dar certo, ele vai, mas nem que eu tiver que ir empurrando, arrastando, quebrando o mundo pra frente, ele vai fazer tudo, Tudo. tudo que qualquer criança faz, tudo, eu não vou excluir ele de nada. E quem olha o Luigi, às vezes fala: "Nossa, mas como que ele consegue fazer isso?". Mas faz, toca bateria, faz natação, nada bem pra caramba, brinca, sabe, de skate, de patins. A única dificuldade que eu tenho hoje, que não depende de mim, é ele ter amigos. Aí é aí pega pra mim ainda, É, sabe. Aí porque é pega pra difícil, mim, né? aí pega Bom. pra mim e dói. Então, assim, esse ainda é o ponto Que não dolorido tem lá. como você falar, olha, dá pra andar com ele, dá pra brincar. Olha, ele quer É, você não brincar. Isso pode você você não não pode tem obrigar, controle. não tem. É que nem a E aí questão do você entende a Matheus, né, dificuldade da outra do criança também. No bullying. caso do É. Luigi, especificamente, que o Luigi é uma criança difícil, eu consigo entender o amiguinho.
sabe assim, de não querer estar com ele, porque ele vai fazer algumas coisas que não é legal, como empurrar, bater, abraçar forte. E para outra criança, que também é criança, não tem maturidade de adulto, Não é entende. difícil absorver aquela energia que ele vem, sabe? Aquela potência que ele é difícil administrar. Então, assim, hoje tem algumas crianças específicas que eu vejo que parece que vem com, com manual, assim, eu falo, meu Deus, tinha um menino na escola, o nome dele era Manuel, no Erasmo Braga. Esse menino, eu falei, gente, mas ele veio instruído, né? Veio instruído. Até tem coach pra mim, querido, por favor. Menino bem instruído. Ele lidava com o Luigi de um jeito terapêutico. Eu falava, Meu filho, vamos lá rapaz. pra casa? Não, total. Eu queria virar a melhor amiga da mãe dele. Só que a Dele. mãe dele não queria virar minha melhor amiga. Mas eu tava insistindo Ah, pra ela, entendi. sabe? Porque ela tinha uma igreja específica lá. Ah, Ela era de um, sei lá, não sei. E ela queria ficar com as amigas dela lá, né? E eu queria ser amiga dela, porque eu falava, vai pra gente, igreja Eu lá. quero pelo amor de entender Deus, isso. vamos lá, Eu como que você quero. fez Vamos isso lá. aqui? Me ensina. Gente, a menina era impressionante. Mas é um em 1 milhão, né? É um em 1 É, milhão. E aí, Uhum. assim, mas nossa, isso ainda me isso dói. é. Isso ainda me pega. Isso ainda tenho que trabalhar, tenho que E isso vai pra desenvolver. vida inteira, né? Pois é. E E pra sabe o gente que dói muito mais. Às vezes tem é? coisas que ele supera e a gente tá ali, né? É. Esse sofrimento, né? Esse desprezo, essas questões que nem a gente chegou uma hora que a gente falou, vamos mudar de casa. Não, mas eu tô nem Vamos É. de apartamento. vamos mudar e achamos que era perfeito, que era para sempre e não é, né? E é algo que eu aprendi muito com meu filho. As pessoas falavam, ai, não põe numa bolha, não fica protegendo, tem que ter Sim. resiliência. Tem que ter resiliência, mas ele tem que se respeitar. Sim. Não é tudo que ele vai aceitar que vão fazer com ele, É. não é tudo que ele é obrigado a fazer também. Sim. Falei, então eu prefiro que meu filho aprenda ao limite dele se respeitar do que achar que tem que, né, ficar aceitando tudo E eu dos acho que, outros, sabe, é uma coisa tão gente. boa também, porque às vezes a gente vive num Gente. rótulo tão grande de tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um sorriso pra aquela pessoa. Às vezes a gente Não, foi criada nesse padrão chega. de tipo, eu tenho que estar recebendo você, eu nem gosto de você, mas eu tenho que Ai. Eles não têm isso. Não Não, tem, gente, não tem gente. Tipo assim, eu mais. não Sofrer à gosto de você, eu não toa. gosto da sua Não, energia, é. acabou. Sofrer à É. toa pra quê? Pra Depois pra que vai regular essa energia sofrer? toda, dá E tanto Gente, isso é trabalho. tão bom, deve ser tão libertador de eu olhar e falar assim, eu não quero você aqui. E Ai, hoje não tem criei uns ele pra isso, mindsets, gente. assim, muito fora da curva, né? Assim, eu tava uma vez andando com ele na rua, ele É. viu um mendigo, que coitado tava fedendo de ponta a ponta, ele saiu correndo, deu um E abraço abraçou no ele. homem, É, e não gente. Tá soltava, e o homem vendo? chorando litros, né? Porque ficou emocionado. Quanto tempo fazia que aquele homem não recebia Vi um um abraço? abraço. Principalmente uma criança, né? Do nada. Então ele tem dessas coisas, assim, ele é muito carinhoso no sentido de querer estar junto, só que ele não sabe? Ele não sabe, assim, relacionamento. E aí ele precisa de um treinamento Mento para o pra. relacionamento fluir. E aí é assim, aí que é E é difícil. tão porque eles não precisam sofrer por isso, não precisa ficar É, remoendo coisas que eles não querem Sim. fazer. pois é. A É gente muito. aprende a tirar isso, sabe? E ela tá incomodando. Gente, pra que vai viver com uma coisa incomodando? É, Ô, Pra Ju, quê, né? e se você pudesse deixar uma mensagem para essa mãe atípica? Pra essa mãe atípica. O que você poderia deixar para ela que às vezes está passando por Primeiro, esses momentos? você não tá sozinha, né? Acho que a melhor rede de apoio é outra mãe atípica, porque ela vai entender suas necessidades, ela vai sim, entender quando você que vai querer, né, xingar uma escola, quando você vai querer chorar, porque sim. ela vai entender a sua necessidade. Então, acho que a primeira rede de apoio é essa, sabe? Não se sentir sozinha perante isso. E por mais que a gente tente o melhor, né? Esse nosso melhor já é o perfeito para o nosso filho, né? Porque a gente quer aquela perfeição que não existe, aquilo que está no livro que Sim, não existe, que para nossa é. realidade não Não é. existe. Então, assim, não fica buscando aquilo que o pessoal fala do ideal, do perfeito. Vê a sua realidade mesmo, né? Porque se a gente começa, que a gente estava falando sobre sofrer à toa, né? A gente começa a sofrer à toa de tentar atingir a expectativa do outro com o meu filho. Então, hoje, assim, que as pessoas falam, ai, Matheus tem que fazer isso. Não. Se ele tem Ele a dificuldade, você não não vai não fazer. vai, né. O meu propósito de vida não é o que meu filho vai ser quando crescer de profissão, ele vai ser feliz? Eu tô feliz, né. Então acho que é isso, a gente tirar esses rótulos para poder viver mais leve e contar com esse apoio, né, contar com a gente, né, porque acho que tudo fica mais fácil quando você tem pessoas que vão te entender, que nem o nosso bate-papo, uma entendendo a Uma outra. entendendo. É. E você, Mi? Eu acho que é não ter vergonha, sabe assim? Não tem vergonha. Se você tiver com seu filho, ele vai fazer um barraco, tranquilo, fecha o olho pro mundo,
foca ali em você e ele. Não deixa de estar presente em qualquer lugar, porque seu filho é atípico. Do tipo assim, eu quero, sei lá, ir numa missa. Mas eu não vou porque meu Porque o filho vai padre vai gritar. gritar. É. Vai gritando mesmo, sabe, assim, vai. Eu não vou no cinema porque ele vai do jeito que for, sabe, não tem vergonha do mundo. Eu já sou uma pessoa que não tinha muita vergonha, né. E a maternidade Só atípica, ela só intensificou. intensificou. Vou com o Luigi, faço o que fizer, aconteça o que acontecer, sabe assim. É o meu filho e tá tudo bem. Mas ele tá batendo no amiguinho. O amiguinho não vai morrer. Sabe assim? O amiguinho vai É. superar, tenho certeza, Vai né? passar, vai passar. Querido, eu passo um Tirar band-aid, amor. A mamãe tem band-aid, sua mamãe, eu tenho Eu acho que em casa eu vou no Sabe banho. Banho assim? resolve tudo. Vai tomar um banho. Mãe, Banho né? resolve Para, resolve para. tudo. Não, e E é outra, tirar esses eu rótulos, taco o né? laudo. Tipo assim, o Luigi tá com... Taca a É gordinha. autista. Tem problema com autista? Não, então tá bom, então deixa eu quieta. Deixa que Então meu não filho me enche o quieto, não me saco, enche o saco. deixa a gente Eu acho que é o viver. segredo, sabe? Anular o de fora pra você poder viver em paz. Viver em Ah, paz. Então você vai ter que correr pela terapia, que é o futuro do seu Sim. filho, e ter que agradar os outros. Isso pra tudo, né? Eu não tenho mais vergonha, eu não tenho E isso vergonha, pra acho que eu tudo, eu acho, tive. pra Não vida. dá. Se a gente fosse se Nossa preocupar paz com o que vale os outros vão tanto. pensar, a Sim. gente não vai ter paz Exato. e a troco dos outros. Às vezes minha mãe fala, mas e se a gente for e ele fizer isso? Eu falei, a gente vai lidar com isso. A gente Vai vai aprender a lidar lidar. com isso, a gente vai administrar isso. Aí as pessoas falam, nossa, mas você consegue com o Luigi na feira? Eu falei, minha filha, eu vou estar com o Luigi até em Marte, se precisar. Exato. Eu vou com o Luigi até Sim. onde tiver que ir. Mas isso vai acontecer. Vou administrar, vou resolver. Também não tenho vergonha de pedir ajuda. Tipo assim, querido, licença, sai daí da frente que eu preciso passar com ele aqui, porque tá fazendo tal coisa. Isso é Né? verdade. Então, assim, eu acho que eu já não tinha muito e agora E não tenho agora? nada, entendeu? Eu vou com meu filho onde tiver que ir, sabe? A gente vai onde precisar. E vibre pelo seu filho, né? É O Matheus isso. fala, a mamãe é a mamãe doida, porque nas aulas de futebol, nos campeonatos, eu berro, assim, vibre pelo seu filho, Tá curta certo. cada fase dele, não é a fase do outro, sabe? É viver a fase E do pra seu gente filho. é tão emocionante, cada passo porque do seu coisinhas filho. simples Sim. já é um, meu Deus! Nossa, totalmente. Ontem, com o laudo dele, que a médica Totalmente. falou: olha, agora deu tudo certo com o É. PAC. Eu plena na frente da médica, que bom, vou falar com a fono dele, que bom. Entrou no elevador, eu abracei ele, mas eu chorava, parabéns, você é Eu maravilhoso. choro por Eu tudo. chorava, Eu não chorava por nada. Hoje eu É choro porque vibrar eu tô pelo triste, eu seu choro porque eu tô filho, feliz, eu muito. choro porque eu não tenho motivo Tudo pra é motivo chorar, graças a Deus. Eu já Tudo. começo a chorar. Alguém me chama já. Eu chego na escola, eu chego. Já Eu choro no mundo da começa. escola, só de chegar. eu falo, Não sei o que, não sei o que. E esses dias meu filho assistiu cinema com a gente, ele ficou assim, tipo, vidrado lá vendo o desenho. E eu, gente, eu não tô acreditando. Aí eu tirando foto dele, gente, ele tá assistindo um filme por mais de 2 horas. No Sim, Matheus, eu também. O Matheus Nossa, quando ele- participou. Deus, quando o Luigi Surreal. ficou no filme até o final, Surreal. eu saí É. do cinema expandindo a alegria. O E aí Matheus você fala, participou de um meu Deus, campeonato é de futebol. cada E eu comprei detalhe. fotos por isso. Então, assim, o Matheus lá, né, teve uma escola que ajudou muito na socialização, enquanto o Matheus estava com a questão do bullying, que ele começou a se Sim. fechar e não queria mais socializar com ninguém. E aí entrou o tsunami na nossa vida e ajudou muito. E o tio Igor, a tia Vanessa, o tio Fica colocava ele pro campeonato. Passava no YouTube e vinha depois as fotos. Eu comprava, porque olha como ele tá focado. Olha o olhar Olha o dele. olhar Aí eu dele. mostrava Eu pros também. médicos, olha como ele tá. Eu Além também. daquela que eu acho lindo. Ele tem chamado. Olha, vai Aí perdeu de defender alta. Eles perderam de 8-0. A única mãe no É. outro dia, pai, nossa, parabéns. Eu adorei. Por que eu adorei? Porque meu filho tomou de 8-0 com o time dele, ele não chorou, ele teve equilíbrio emocional ali. E ficou, brincou. Nossa, só de eu E o ver lá ele equilíbrio dele. brincando, Então, eu falo, assim, meu pra Deus, gente, os ele tá valores brincando. as coisas Pois invertem, é. né? Diverte. Não, É e o muito bom, Luigi, já ele tem aproveitar isso, uma né? questão que ele desestabiliza o mundo, né? Eu falo, nossa, Luigi, você é uma potência em desestabilização, filho. Você sabe Meu Deus do céu, você pega um Maravilhoso. estabilizado e você Carinho desestabiliza. chakras. Cara, Eu falo pro é Ele é uma muito potência. Matheus, caramba, meu, é só você chegar. Você já me desalinhou, meu chakra, ele tava Menino. certinho. Mas algumas pessoas falavam, né? Nas Ah. brincadeiras lá no prédio, tinha que ser o Matheus, né? Não, Luigi Ai, agora já, desestabiliza o tipo, mundo. Né? Eu Tinha falo, que Aí, ser eu o falo, Matheus. aí hoje eu falo, Ai. hoje você não vai me tirar do eixo, não. Hoje eu estou bem, tô de boa, É, vou relaxar aqui. E assim, a gente vai aprendendo a conviver. é. Mas é isso mesmo. Mas acho que é isso. E, pessoal, estamos finalizando mais um podcast, porque se deixar a gente. A Vai história embora. de mãe atípica, não falta aqui, não falta. Sempre tem Sim, alguma coisa que a gente assunto, não né? falou, Nossa, uma coisa puxa que a gente outra. não falou.
Mas se você também passa por esse processo, está passando, não deixa de curtir, compartilhar, comentar, ficou com algumas dúvidas, quer mandar aqui, a gente responde para você, traz outro programa, né, para tirar mais dúvida Sim. de vocês. E é isso, a gente está aqui para isso, para mandar mensagem, para dizer que você não está sozinha, que assim como você, outras mães aqui passam por esse Sim. processo, e a gente espera que essa mensagem chegue até você, para você que precisa ouvir sobre isso, entender sobre isso, e para dizer que você não está sozinha. Até mais e até o próximo episódio. E a gente olha.